Oi, gente! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Singular Cast, temporada 2. Hoje eu estou aqui com um dos meus alunos, que na verdade ficou um grande amigo ao longo de 2024. Quero apresentar para vocês Thiago Munhoz, a.k.a. conhecido no mundo do crime como Tito. Seja muito bem-vindo, Tito. Obrigado, Matheus. Muito feliz de estar aqui. Nossa, pra mim é um prazer enorme. Ó, juro pra vocês, juro. Eu não sei quem pula mais quando sai a lista. Se é o aluno ou se sou eu que, né? E às vezes eu quero mandar mensagem, mas eu falo, meu Deus, deixa ele ver primeiro e tudo. Então, assim, realmente eu adoro, adoro, adoro estar aqui com vocês. Então, assim, eu queria agradecer de todo o coração, Tito, por você ter vindo. A gente tá aqui gravando o episódio e pra quem tá escutando de casa, o nosso principal objetivo é mostrar que é possível. Uhum. Às vezes as pessoas idealizam muito, né? Aquela pessoa que passa. Então eu quero muito te apresentar para o povo. Então vamos começar com o básico, Tito. Fala para mim, idade, onde você se formou, há quanto tempo você está formado e o que você estava fazendo da vida em 2024. Bom, então eu sou o Thiago Munhoz, conhecido como Tito. Tenho 30 anos, eu me formei no Einstein, sou da primeira turma do Einstein. Eu me formei em 2021, então sou 3 anos formado já. Trabalhei bastante durante 2 anos, aí em 2024 sentei e falei, não, agora eu vou estudar, que eu realmente quero passar na residência focado mesmo no estudo. Então, Perfeito. E, gente, o Tito conseguiu passar em radiologia no Einstein, que é o sonho de muita gente. Só que uma coisa legal é que você é da casa, uhum, certo? E a gente sabe que tem prós e contras de ser T1, né? sim. Então, conta um pouquinho pra gente se essa experiência de ter sido T1 para os próximos anos teve algum impacto, não teve? Porque às vezes faz falta você ter um veterano, né, que vai Aham. falar, como é que foi isso? Foi até engraçado, assim, porque a gente chegou, só tinha 50 alunos na faculdade, então não tinha mais ninguém, então realmente a gente não tinha prova antiga pra se basear pra estudar, que agora hoje em dia consegue, não que a prova é igual, mas consegue estudar, tem umas questões, vai ver, como é que o professor cobra essas coisas. Então a gente não tinha nada disso, a gente teve que criar tudo da faculdade, então criar atlético, centro acadêmico, extensões, tudo. Então foi tudo do zero. Ao mesmo tempo que a gente estava estudando, a gente queria criar as coisas para ter a vida universitária que todas as faculdades têm. Então, sim, foi um desafio, porque os professores também era a primeira vez que estavam dando a matéria, então tinha os ajustes, então tinha muito feedback da nossa parte e da parte deles para ver como podia melhorar o curso como um todo. E hoje em dia eu vejo meus amigos que ainda ou se formaram depois de mim ou ainda estão na faculdade, como mudou bastante, como evoluiu o curso. Então foi bem legal. Foi uma experiência única, que é bem isso, foi bem diferente, mas Foi acho que foi bom. bom para se construir tudo, assim, ter uma Perfeito. visão E diferente. dá aquele orgulhinho assim, falar, na minha época, né? A gente brinca bastante isso. Já virou tio velho, É, né? a gente Beleza. brinca que a gente construiu a faculdade, ainda mais que a gente era num prédio, agora tá num prédio novo, então a gente brinca que tem um tijolinho da T1 lá no prédio. Perfeito. E conta pra gente, assim, rádio, foi uma coisa que você sempre quis? Como é que foi? Na verdade, não. Eu queria. Eu entrei na consultoria com o Matheus querendo GO, porque eu no quinto ano, mais ou menos, a GO a gente colocava bastante a mão nos partos, era uma coisa legal, bem. Então sempre, sempre não, eu comecei a gostar no quinto ano, porque eu queria alguma coisa que fosse clínica cirúrgica, que tem os dois lados, tudo. Aí eu falei assim, não tava gostando de mais nada, eu falei, vou ver como é GO. Aí eu fiz minha optativa, minha letiva em ginecologia e obstetrícia, focado bastante em mastologia, cirurgia oncológica, então vi bastante a parte de gineco que eu gostei muito. E saí da faculdade querendo GO. Então, no primeiro ano que me formei, mesmo não estudando muito, eu prestei para GO, Uhum. não deu certo. Aí no segundo ano também tava naquela recém-formado, você começa a ganhar dinheiro, então você começa a ficar numa. Tem que estudar, mas só mais um plantãozinho não vai atrapalhar, não sei o quê. Aí no segundo ano tentei ainda conciliar, estudando, mas trabalhando muito, então prestando GO, não deu certo. Aí em 2024 eu falei, não, agora eu vou estudar certinho, mas entrei querendo GO. No meio do ano, mais ou menos, acho que foi. Eu lembro, eu lembro. A gente vai comentar, mas desculpa, continue. No meio do ano, acho que foi meio do ano, mais ou menos. Eu comecei a ter um amigo que tá R1 da rádio do Einstein, a gente começou a conversar. Aí eu comecei a ver se eu realmente queria GO, porque eu queria muito a parte de gineco, eu queria fazer masto, então eu gostava muito da mama. Aí eu comecei a perceber, nossa, eu vou ter que
ficar muito tempo na obstetrícia ainda, até chegar na massa, consultório, cirurgia, vai demorar muito. Aí eu falei, será que. Aí eu rodei na minha letiva da massa, a gente rodou na rádio da massa pra fazer PAP, biópsia, mesmo laudo de mamografia, eu rodei com a pessoa da rádio também. Aí eu falei, será que a masto que eu queria era por causa da cirurgia ou essa parte diagnóstica, tudo? Então, aí eu comecei a pensar, e conversar muito com esse meu amigo, vi a qualidade de vida também, porque GO residência é bem puxada, a arte tem uma qualidade de vida um pouco mais tranquila e se forma, o trabalho já acaba sendo, acho que não mais fácil, né? Mas você consegue entrar no mercado, acho que de uma maneira mais tranquila. Esse meu amigo que tá R1, ele falou que o Einstein absorvia muitos residentes, quem queria era absorvido. Aí eu comecei a pensar. Foi uma coisa que eu fiquei cogitando um tempo, nem tinha começado nada com o Matheus, até um dia que eu resolvi tirar o band-aid e falei, não, decidi, acho que eu quero rádio mesmo. Comecei a acompanhar esse meu amigo, assim, conversar, ver as discussões dele, ele conversando da residência. Aí foi quando eu falei assim, não, não é GO que eu quero, já não tava mais com brilho no olhar pra GO. Aí eu falei, não, acho que é rádio. Então, E um fenômeno muito interessante começou a acontecer. Eu vou recapitular toda essa história de como é que a gente se conheceu daqui a pouco, mas antes disso, o Tito tava meio que estagnado ali numa porcentagem, que, né, que a gente chama na mentoria de amarelo, tava ali no amarelo, uhum, meio que não cheira nem fede, tinha aumentado um pouquinho, mas tava meio que estranho, assim, o aham, comportamento. Mas quando a gente, você chegou pra mim e falou, ó, Matheus, e ele chegou cheio de dedos, assim, né, falando, né, passou pela sua cabeça, sei lá, que eu ia te dar uma bronca, o que que veio, assim, quando você falou, eu vou contar pra ele que a gente já tava fazendo acompanhamento, já aham. tava te vendo, tudo certinho. Como é que teve, só pra curiosidade? Era um receio, um medo, sim, porque a gente tava o ano todo não, já estavam 6 meses na GO focado, você fala pra fazer a vision board lá da planilha, e você tinha comentado que eu tinha feito o prédio do Einstein, minha foto de Aleco, R1 GO, tipo, super básico, não tinha nada de GO, não tinha nada. Exato. Aí eu falei assim, nossa, mas eu vou mudar a especialidade no meio. Aí, mudando de especialidade, aí eu ia prestar uma prova que eu não ia prestar em GO, porque no Círio não tem GO, então, nossa, eu vou, no meio do nada, vou ter que mudar tudo. Então tava um medo, assim, quando quando você vai falar com o pai alguma coisa que você fez errado. Aí, então, foi mais meio esse receio de, assim, meu Deus, ele vai me matar por querer mudar tudo no meio do ano. Então, prestar uma prova diferente, que eu não estava estudando nada dessa prova, mudar a especialidade toda, mas no final Foi o contrário, você exato. sentiu, você falou assim, eu tava sentindo que Que não alguma coisa tava estava te indo. impedindo Não de tava estudar. indo. O Vision Board tava estranho, já era um red flag, tava uma coisa tão blasé, gente, assim, Sim. tão assim, do tipo, é isso, é o que eu quero, parecia que era sempre que eu É. queria, e acabou indo. Então, assim, o Tito foi muito corajoso, porque não é todo mundo que, assim, eu gosto de dar esse exemplo, a gente sai de carro, você coloca o Waze. O Waze fez uma rota, mas ao longo do caminho, buraco vai acontecer, alguma outra coisa, ele vai ter que recalcular a rota. Pro Waze é fácil fazer isso, pra gente não. Porque toda vez que a gente quer tomar uma decisão nova, trocar de rumo, a gente vai começar a se perguntar, mas será que isso é passageiro? Uhum. Mas eu sempre quis isso, ou, né, desde muito tempo eu queria isso, já tinha, não, olha, eu vou fazer GO, é mais pra parte do G, daí eu vou fazer o R mais de masto, daí da masto eu vou ter a minha, daí eu só vou, né, daí a gente vai colocando vários condicionais, a gente tem toda a nossa vida planejada. Aham. Mas é bom mudar. E quando a gente mudou, qual foi o fenômeno diferente que começou a acontecer? O Tito começou a melhorar os pontos. Muito, nossa. Porque é isso, gente. Se eu não tenho gás no meu carro, não tenho combustível, e o que que é esse combustível? É óbvio que a medicina não é a única coisa da nossa vida. Uhum. Mas esse ano, quando a gente fala de prova de residência, eu preciso ter esse fogo, né? Eu preciso ter esse tesão pela coisa que eu quero fazer. Não precisa ser a única coisa da minha vida. Mas tem que olhar ali, tem que falar, putz, eu quero estar lá. Aham. Porque é só com isso que a gente consegue se manter. E aconteceu esse fenômeno muito interessante, que a gente mudou a especialidade no meio do caminho e o Tito começou a melhorar muito as notas, né? Começou a subir e comenta um pouquinho disso internamente. Mudou essa sensação do estudo? Se você falar que não mudou, também não tem problema nenhum. Mas como é que foi essa sensação? Acho que mudou, porque a Ana Geo tava assim, vou fazer, é o que eu queria, não vou fazer, tava meio que indo. Quando eu decidi fazer rádio, eu, conversando com esse meu amigo, vendo a vida, eu falei assim, não, eu quero chegar lá. Aí nesse momento eu falei assim, não, se eu quero chegar esse ano lá, eu vou focar mais no estudo, vou me dedicar mais. Então essa parte
foi uma virada de chave mesmo. Achei que deu um ânimo a mais pra continuar focado e estudar melhor, eu acho, porque na geral eu tava não, meio desanimado, assim, não, não desanimado, eu tava estudando, tava sendo constante, tudo, mas não tinha um tesão, que nem você Não falou. tinha, Aí não na tinha. rádio eu falei, não, agora que eu mudei rádio, eu quero estar lá, ainda mais eu quero passar esse ano agora na rádio, então foi uma mudança de chave, minhas notas estavam muito amarelas, só que de repente começou a ficar muito verde, comecei a Bastante. evoluir muito, então foi uma mudança de chavinha que foi muito Muito importante, bom. assim. Por isso que a gente não pode ter medo de mudar, tá? Então, pra mim isso é um baita de um aprendizado que você tá deixando aqui pra gente, pra quem tá assistindo esse episódio. Então, pra mim, perfeito. Agora vamos conversar sobre como é que a gente se conheceu, porque, ó, diferentemente dos outros alunos que me procuraram ativamente, aqui foi o contrário, tá? Então, assim, pra quem tá escutando, só pra gente se situar, o Tinto fechou no começo do ano ou você fechou em 2023? Quando que você fechou o Magic Coffee Premium? Então eu fechei em novembro de 2023 para começar o ano de 2024. Perfeito. E provavelmente na hora que você fechou, você nem se tocou ali que no Medical Premium estava inclusa a sessão de consultoria. E daí, quando a gente começou a agendar as consultorias, foi tipo uma surpresa, assim, do tipo, nossa, não é que eu tenho esse bagulho aí? Como é que foi? Foi, porque assim, quando eu fechei eu vi o extensivo, o hands-on, que eu sabia que era pra prática, tudo. E passou batido, assim, porque tem tanta coisa que aí eu passou batido. Aí quando eu recebi a mensagem, falou assim, você é do prêmio, você tem direito à consultoria, tudo. Você quer agendar? Eu falei, vamos, eu já tô, já tá aqui, De vamos. graça tem sessão na É, teste. De graça não, né? Mas. aí eu falei, não, eu quero sim. Aí foi a escolha do mentor, tudo. Aí quando aí eu fui atrás, pesquisei tudo, vi entrei no Instagram da Mentoria Singular, vi sobre você tudo. Falei, não, se tiver vaga eu vou querer com o Matheus. Aí foi, então foi meio que de paraquedas, porque eu não sabia que tinha. Se eu não tivesse mandado a mensagem, eu acho que eu não teria passado Exato. batido. Talvez assim, conversando com algum amigo, eu ia falar da mentoria, às vezes eu ia atrás, mas Depois. depois. Mas foi bom que foi logo no começo, acho que foi em janeiro, assim, que mandaram mensagem, então já. E o povo até duvida de quão boa é a minha memória. Nosso primeiro encontro, o Tito estava tão perdido que, assim, aqui na Medcoff, né, quando a gente está falando a gente tem a sede fica na Teodoro é um complexo que tem um prédio comercial e um prédio residencial. Eu expliquei pro Tito como chegar, e ele falou, Matheus, eu tô na porta. Eu falei, tá bom. Daí eu cheguei, né, tava no 14º, abri, mas como assim? Você tem que andar no 14º. Daí ele tava olhando assim, não é que o Tito foi parar num prédio residencial Foi. E aí ele perguntou, como é que você entrou? Porque tem facial pra facial? entrar. Eu falei, alguém entrou no elevador, eu só fui junto e foi. Mas eu tava muito perdido. Achei estranho, achei que ia ter logo da Match Coffee espalhado. Eu falei, não, umas portinhas de apartamento mesmo. Mas né, eu tava perdido, totalmente perdido. Deu certo. E daí a gente começou a consultoria. O Tito gostou e falou: Não, acho que eu vou querer migrar para mentoria. E a Uhum. gente acabou fazendo vários encontros da mentoria, se conhecendo bastante. Sim. Eu puxando sua orelha, você indo lá, a gente rindo muito. Então foi muito bom te conhecer nesse processo e ver o quanto que você cresceu, Tito. Para mim, Uhum. isso foi assim sensacional. Então agora, vamos falar sobre estudo. Tem muita gente que acredita que a gente precisa abdicar de tudo na vida, em especial o trabalho, né? Porque tem algumas pessoas que acham que, beleza, se você consegue não trabalhar, ótimo, mas tem gente que precisa trabalhar, né? A Sim. gente tem conta pra pagar, coisa pra fazer. Você trabalhou quanto esse ano? Bom, então eu quis mudar um pouco, eu tava trabalhando muito os anos anteriores. Tinha uma semana de 7 dias, 4, 5 plantões, então não sobrava nada de estudo. Plantão de 12 horas, eu trabalhei com pronto atendimento mesmo, então era plantão de 12 horas. Aí esse ano, no começo ainda ficava 3 plantões, às vezes pegava um quarto, assim, mas tentei ficar mais 3, depois da primeira, da mentoria, da consultoria. A gente tentou ajustar, dar importância de ter mais horas líquidas, né, de estudo. Então, aí eu tentei diminuir para manter para manter no máximo 2 plantões. Uma semana ou outra acabava pegando um plantão que às vezes era mais tranquilo, então conseguia estudar. Mas a média foi 2 por semana. Eu não deixei de trabalhar, continuei trabalhando. Dava noturno porque eu gosto de noturno, então eu conseguia estudar antes do plantão noturno, aí trabalhava, descansava um pouco no plantão e ainda conseguia no dia seguinte render um pouco durante a manhã. Então eu preferia para estudar todo dia, porque às vezes trabalhando 12 horas no dia no plantão de dia, né? Então às vezes chegava às 7h30, 8 da noite em casa, estudar ainda então era difícil. Então Muito. eu preferia
Às vezes dá noturno por causa disso. Mas eu trabalhei dois, mais ou menos, dois por semana. Algumas semanas, três, mas não passei disso esse ano Uhum, porque eu sabia da importância de estudar. E assim, mas no final ainda diminui bastante, assim, de... Não parei de perfeito. estudar, estudei até o final. Mas assim, a semana da prova do Einstein, que era mais importante pra mim, não dei nenhum plantão. Do HC também fiquei sem dar plantão. Mas aí nas semanas antes, trabalhava normal, duas vezes por semana, que pra mim era importante também. Continuar tendo contato, era um momento que eu encontrava os amigos do plantão, então descontrair um pouco também pra só o estudo pra mim não ia dar. Perfeito. E ficou numa faixa que eu chamo de uma faixa de segurança. Então, quanto menos a gente trabalhar, melhor. Mas o que que é uma faixa de segurança? Até ali 30, 36 horas. Então, assim, você ficou 24, 36, 24 a maior parte das vezes, às vezes um 36. Ótimo. Para mim, não precisa, né? A gente não precisa noiar, falar, meu Deus, será que eu vou conseguir passar com 36 horas de plantão? Tito tá aqui mostrando que é possível, né? Sim. E como você encarou o crescimento ao longo do ano? Chegou, teve angústia, teve medo, do tipo, meu Deus, esses pontinhos não subirem? Como é que foi essa sensação? Acho que quem tá estudando pra residência e não tem nenhuma angústia durante o ano, é muito difícil, porque você começa realmente com uma nota um pouco mais baixa, aí às vezes demora um pouco pra subir, aí você fica na mesma, aí você sobe um pouco e depois fica um tempo parado de novo. Aí começa a dar uma angústia, que fala assim, ai, tá chegando a prova, vai chegar a prova e não tô preparado, ainda não tô tirando nota de corte. Então, a angústia sempre estava presente, assim, mas tentar focar na constância, que a gente conversava muito dos flashcards, de fazer todo dia, de mesmo no dia do plantão, fazer o flashcard antes do plantão, se desse, ou às vezes na hora do almoço, ou no final do dia, mas sempre fazer o flashcard, então ter essa constância. Mas a angústia durante o ano sempre vai tendo, ainda mais com a planilha, que você monta das notas, é bem visual, então aí você vê, uma prova você tá bem em pad, aí na outra você foi mal em pad, falei, nossa, o que que eu fiz? Tô estudando a mesma coisa, mas aí você vê que é de prova em prova, cada prova tem um jeito de cobrar. Então a angústia pra mim permeou o ano todo, mas eu tentava não focar nisso, né? De assim, focar pra melhorar, mas não assim, ai, não vai dar, não vai dar. Isso passa pela cabeça, principalmente quando na semana da prova você fala assim, será que eu fiz tudo que tinha que fazer? Mas isso é uma coisa que acaba atrapalhando muito, assim. Tem muitos Sim. amigos mesmo que, às vezes, a ansiedade acaba atrapalhando muito. Então você tem que tentar controlar bastante isso. É muito difícil, então, ainda mais que a prova é só no final do ano, então só vai conseguir ver o que você realmente estudou no final. Lá Ó, no tem o final, simulado, tudo, mas pra valer mesmo é no final do com ano. Então, certeza. acho que essa angústia fica, mas você tem que tentar controlar, então conversar ou com seu consultor, mentor ou psicólogo, essas coisas para ou amigos mesmo para tentar descontrair essa parte, porque vai surgir, é Não, impossível não ter. é inevitável e parte dessa ansiedade é boa, porque ela move a gente, Sim. né? Então, o que a gente não pode deixar é ela se transformar numa dimensão muito maior do que ela realmente é, né? Que eu falo, uma ansiedade proporcional versus uma ansiedade desproporcional. Aham. Então, assim, ótimo. E você citou um queridinho meu, senhores flashcards. Era uma coisa que você já fazia desde lá quando você se formou, você começou esse ano, torceu o nariz quando começou. Qual foi a sua percepção? Nunca tinha usado por flashcards, nunca tinha me envolvido, não sabia como era, não sabia como era o Anki da plataforma, não sabia nada. Eu só sabia que o Metcalf tinha os flashcards, então, para mim, antes da primeira consultoria, eu passei assim, eu tenho flashcards, eu vou fazer os 5, de 5 a 10 que tinha da aula, né? Aí eu fazia, mas não tava levando muito a sério. Pra mim era, vou fazer porque aí fica ticado ali na plataforma, mas não era uma coisa que eu via, não sabia a importância disso, nada, nunca tinha estudado. Na primeira vez que você comentou de eu criar meus próprios flashcards, porque aí eu vou criar baseado nos meus erros, de uma forma que eu vou entender tudo e não. Você sempre falava, não é pra ser bonitinho, porque é pra você. Você tem que ser pra você entender. E no começo é bem difícil de fazer, porque você quer fazer escrito tudo bonitinho, frases. E não, você tem que pegar os pontos principais. Então, no começo, eu penei um pouquinho, até conseguir, escorreguei um pouco para conseguir fazer os flashcards da forma mais adequada. Mas para mim, se tem um método de estudo que funcionou para mim, que eu acho que funciona para a maioria dos alunos, é flashcard, porque essa revisão constante, e tem uma angústia também, porque você fica assim, ai, Matheus, mas agora o flashcard tá para daqui um ano já vai ter passado a prova. Mas você falava, não, mas se você tá colocando
tá, se a programação tá para daqui a um ano, é porque você já sabe esse conteúdo. Então, bola para frente. Se tinha, fazendo a questão errada, eu já tinha um flashcard, eu voltava, você pode esquecer o flashcard para ele voltar. Exato. Então, para mim, assim, sem dúvida, flashcard, eu até brinco que eu comecei a repassar para meus amigos. Falei, gente, flashcard era um mantra, assim, flashcard, flashcard, flashcard. Então, não deixava de fazer. No começo ainda até pegar não só o jeito de fazer, mas a rotina de fazer todo dia, às vezes escorregava um pouquinho, mas depois teve uma conversa que a gente teve, que você checou meu ranking, tinha os passos que eu não tinha Tinha. feito. Depois desse dia, eu nunca mais esqueci. Gente, eu sou Sherlock Holmes, assim, eu vou atrás. Então, assim, na mentoria eu abro o Anki seu, né? Abro o Anki dos alunos, eu vejo, de fato, e não tem como passar perto, né? Não tem como. Eu vejo os buraquinhos lá, eu falo, mas meu filho, o que aconteceu no dia 22 de setembro? Eu falei, Matheus, então, né? Daí a gente começa, mas isso é bem importante. E eu acho que isso mostra também a curva de aprendizado. Nenhuma ferramenta a gente começa a saber. É como andar de bicicleta, que você vai Aham. precisar de umas rodinhas, no começo vai ser meio estranho. Mas depois, quando o carro engata, as coisas vão, né? As coisas andam. Então, muito obrigado também pela sua disponibilidade de querer uma ferramenta nova, porque não é todo aluno Aham. que aceita, né? Assim, começar. Não, às vezes tem muita gente que ainda está muito apegado a uma metodologia mais tradicional, de fazer resumo, às Sim. vezes até querer revisar por revisão intervalada baseada naquelas tabelas doidas de questão, que eu já comentei. Todo episódio eu dou uma alfinetada, né? Nessa tabela. Mas muito bom. E uma coisa legal a gente falar, Tito, que você teve uma troca de ambiente de estudo que foi muito favorável, porque o Tito não tinha um único ambiente de estudo. Uhum. Comenta sobre isso, como é que foi? Bom, então eu estudava alguns dias na minha casa, tenho meu quarto, então eu tinha uma escrivania, um lugar que eu ficava em silêncio. Às vezes minha cachorrinha atrapalhava um pouco, que ela quer brincar, mas eu conseguia focar no estudo. Então eu estudava um pouco em casa, vinha alguns dias aqui na Medcoff para estudar, também na sala de estudos que tem, mas eu estudava bastante também na faculdade. Então, como eu tinha acesso ainda como ex-aluno ao Einstein, lá tem a biblioteca, tem os aquários que a gente chama, que são salas fechadas, você pode ficar ou em silêncio, ou se tiver com outros colegas para discutir questão, essas coisas não atrapalham as outras pessoas que estão estudando. Então, para mim era bom esse ambiente de ficar um pouco em casa alguns dias, mas outros dias ir para a faculdade, porque lá encontrava as pessoas que estão estudando, então para mim não atrapalhava. Óbvio, a gente no meio da tarde vamos fazer um cafezinho, fazer uma pausa que eu acho que é importante. Então era bom ter um momento de descontração para conversar tudo, mas durante você estar num ambiente que outras pessoas estão estudando também te dá um ânimo, dá um gás, assim. Então, para mim era bom ter mesclar os locais de estudo, para mim, porque só em casa também eu Perfeito. acho que você começa a se isolar demais, assim. Isso, então, isso é legal da gente pontuar, porque temos perfis diferentes de alunos. Então, tem aluno, por exemplo, eu sou aquele cara que, principalmente depois do Covid, menina, é muito difícil me tirar de casa. Nada me tira de casa, só o podcast, né? Só pra vir aqui e fazer conteúdo mais de casa, brincadeira. Mas assim, eu adoro o meu escritório, adoro ter aquele cantinho na minha casa onde eu produzo, pra mim é mágico. Mas para algumas pessoas, essa quebra de ambiente é muito, mas muito benéfica, Uhum. porque dá algo dinâmico na rotina, dá um gás. E principalmente quando a gente associa essa troca de ambiente com um ambiente que é voltado para estudo, exemplo, Arena Elite, exemplo, Biblioteca do Einstein. Isso, você já tá. Por que você veio aqui? Você veio aqui para estudar. Aham. Então, ajuda a mente a entrar naquele clima e estudar. Não é à toa que a gente teve um aumento, assim, eu não vou lembrar onde que eu li isso, mas a gente teve um aumento de compras de cabines de estudo em São Paulo nos últimos 2 anos. E é um número que não para de crescer. Inclusive, a gente vê um monte de propaganda, né, de cabine de estudo. Se a gente parar para pensar, o que tem uma cabine que não tem na sua casa? Vai ter a mesma coisa. Só que essa troca de ambiente, para esse perfil de pessoa, pode ser extremamente benéfico, tá? Então, Aham. assim, para você deu muito certo e é uma coisa que, inclusive, te vinculou com pessoas, com um contato social, que é importante. Aham. Então, assim, para mim foi maravilhoso você fazer essa troca de ambiente. Uma coisa que eu quero chamar no podcast de hoje é falar um pouquinho sobre a preparação para a segunda fase. Porque não tem nada a ver com a primeira fase, Uhum. tá? Tem até um meme que eu postei
meme, eu já não sei mais se é GIF, eu já não. Até hoje, esses termos, a gente vai, depois dos 30 a gente vai esquecendo, né? Esquecendo não, porque eu nunca soube, né? Mas é um videozinho do Homem-Aranha que tem a tia Mary, né, rezando, daí eu coloquei assim, né, no Instagram, tipo, o aluno pensando no resultado da primeira fase. De repente entra o Duende Verde, explode tudo e daí chega a bomba da segunda fase. Como é que foi descobrir que você estava ali aprovado para a segunda fase? É bom, porque a gente fica muito feliz, mas de repente cai uma bomba. Sim. Você já teve uma visão um pouquinho diferente, porque você já pensou na segunda fase quando você fechou o curso, Aham. porque já teria o hands-on. Mas como é que foi esse processo de descobrir a bomba da segunda fase? Acho assim, como o meu foco sempre era Einstein, tudo, eu sabia que tinha a segunda fase, que era o Oscar, então por isso que eu até fechei já com hands-on, porque eu sabia que eu ia querer fazer de qualquer jeito. Então, já deixei, já quis ter a reserva da vaga. Mas quando cai o Einstein que tem a segunda fase, e a segunda fase do Einstein é precoce, né? Assim, 16 de dezembro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estudar para a segunda fase do Einstein, que é totalmente diferente, eu ainda tinha que continuar estudando, que ainda tinha a primeira fase do Ciro, primeira fase do HC, primeira fase do Unifesp. Então, tive que mesclar um pouco, né, o estudo para a segunda fase, treinamento do OSCE, e continuar fazendo questão, prova, tudo. Então, a gente conversou para tentar uma porcentagem. Como essa era a que eu mais queria, eu acabei, acho que eu fiz 50%, né? Então, mesmo que depois da Unifesp eu tinha uma semana inteira pro Einstein, então eu poderia, se o Einstein não fosse a minha primeira opção, deixar só para estudar na semana do Einstein. Mas como é a que eu mais queria, saiu a segunda, os convocados para a segunda fase, uma semana depois eu acho que já comecei a focar, estudar A e... gente já tinha sentado, já tinha planilhado as coisas, então para mim Isso. isso foi sensacional. E uma coisa legal da gente entender é que tem muito aluno, Tito, que acha que a performance na segunda fase não é treinável. Uhum. Como se fosse algo que do tipo, ou eu sei fazer, ou eu já tenho que abrir mão. Você concorda ou você discorda dessa. Não, eu discordo bastante, porque até eu fiz o hands-on e depois eu fiz ainda o hands-on soft skills que teve, focado no Einstein, e acho que foi, assim, sensacional, e é diferente, porque o hands-on, o normal, foca na prova prática, porque dos Ribeirão, da Unifesp, que você vai pegar procedimentos, vai ter também o ator para você interagir e tudo, mas do Einstein tem muito essa pegada dos soft skills, que é 70%. Então, a estação a forma que a estação é dirigida, assim, é diferente. Então, você treinar a postura, muito que você fala, o ambiente, a cadeira tá longe, mas você vai fazer uma notícia ruim, você vai dar uma... Exato. Então, o ambiente no Einstein, na segunda fase do Einstein Nossa, muda muito. Então, você fazer o hands-on, para pegar essas técnicas, essas nuances, faz muita diferença. Eu acho que é treinar, ó, não é para ser robotizado, você não vai decorar frases para falar na hora, mas o treinamento em si muda muito, assim, de É. jeito. Porque são várias situações que você faz aqui, você observa outras pessoas fazendo, então você vê como a pessoa conversa, você pode absorver isso, ou às vezes você, assim, para mim isso não encaixa porque eu não vou decorar essa frase que o meu colega falou, porque não, para mim não encaixa. Mas então acho que é treinável sim, tanto postura, o jeito que você fala, essa questão do ambiente, então, assim, foi essencial para mim. Eu acho que ajudou Perfeito, muito. isso é muito legal, porque tem muita gente que não presta Einstein, não presta Unifesp, não presta Círio e não presta USP Ribeirão, porque fala, Matheus, eu nunca fiz OSCE na vida, eu já sei que eu vou surtar, então eu não quero nem prestar. Mas não, Não. não importa o desempenho que a gente tenha no começo, no baseline, dá para aumentar. Então, a segunda fase, ela é treinável. Uhum. É óbvio que a gente não vai, né, usar como você falou o termo, não é que a gente vai tornar um robô, mas através da exposição, você vai ganhando o quê? Jogo de cintura. Aham. Então, você vai sabendo como se comunicar. A gente tem alguns fluxogramas que são legais para a gente aprender, então, muito bom, Tito. E a estação, ela não se repete, mas, assim, spikes é uma coisa que, não necessariamente, a estação é de spikes, mas você ter spikes na cabeça, quando você vai se comunicar com uma outra coisa, assim, não é, porque a gente pensa, spikes é quando você vai dar ou no sentido de óbito ou de câncer, mas Pode ser em outros pode ser cenários. um diabetes que o Exato. paciente No não quer. meu ano em que eu prestei o Einstein, era comunicação de aborto. Então, era uma paciente, era uma questão da GO. E daí, foi essa dica que eu falei pra vocês. Eu entrei na estação, gente, ó, isso daqui é muito legal. Entrei na estação, parecia aquela mesa do Poderoso Chefão. Era uma mesa
gigantesca, a paciente estava lá na puta que pariu, e você tava aqui, eu falei, mas tá bom. Eu fui conduzindo, né, era um PS da gineco, e desse era um aborto, e você precisava comunicar isso. Eu falei, cara, é Spikes. Primeira coisa que eu fiz, cadeirinha, sentei lá perto da paciente, fiz a comunicação, cara, correu liso. Sim. Então, assim, isso é muito legal. E eu quero deixar aqui um elogio para a banca do Einstein. Eu gostei muito da prova desse ano. Foi uma prova que conseguiu englobar bastante coisa. Teve soft skill, como a gente sabe que iria ter. Aham. Então, assim, o Einstein sendo Einstein, perfeito. Adorei. Foi muito bom, tá? Ok, Tito. Então, olha quanta coisa a gente cresceu, a gente fez. E afinal de contas, o estudo não acabou. Por quê? Ainda vai ter prova de título, de Com certeza. rádio, talvez tenha uma subzinha ali para fazer, né? Então, assim, com certeza, as ferramentas que você desenvolveu, né, agora, inclusive um aluno de um episódio, do primeiro episódio da temporada, o Lucas Rosa, me mandou uma mensagem essa semana falando, Matheus, me ajuda aqui, né? O que você consegue dar de dica para eu estruturar os flashcards para residência? Eu falei, opa, olha aqui, então sinto lhe informar que os flashcards não Amo. vão sair da sua vida, a forma de estruturar a rotina. E assim, um segredo para residência, Tito, é a gente já pensar, putz, eu tenho que estudar um pouquinho todos os dias. Sim. Desde o meu R1. Tá, então assim, a gente tem que estudar, focando ali agora, mas agora é um estudo mais legal, porque você pode pegar os artigos, você pode Sim. pegar as coisas específicas, você pode mergulhar nisso. É Ah, não, uma mas o fase. flashcard, com certeza. Não, eu já brinquei com todo mundo. Isso daí eu não abro mão mais. Acho que pro Meu, estudo, vai estar lá. qualquer tipo de estudo faz muita Vai estar diferença. lá. Muito bom, Tito. Quem diria que estaríamos Ah, aqui, sim. Muito feliz, muito né? obrigado. Eu fui checar a data que a gente se encontrou, a gente se viu em fevereiro, então faz um ano que a gente se conhece. Sim. Um Um ano de Matheus mandando mensagem, com a voz de taquara rachada. Não, Tito, vamos fazer as coisas, vem. Foi ótimo. Não, assim, não, foi para mim a consultoria, depois a mentoria, para mim foi essencial, porque o material você tem, mas se você não sabe como utilizar, você fica perdido. E tem muita coisa, então se você não sabe organizar, focar como estudar, faz muita diferença. Então, para mim foi essencial, assim, eu agradeço muito por toda a sua paciência, toda a ajuda, porque não é fácil. Durante um ano inteiro você fica nessa segurança, será que vai dar, será que não vai dar, e aí você cai um pouquinho, aí você melhora, mas assim, e eu acho que não só a conversa, mas o que eu gosto muito é a visão que você dá. Você é uma pessoa muito visual, então você gosta de mostrar as coisas, tipo a planilha, gráfico, é, praticar as cores, então isso, eu funciono muito com essa parte visual, então pra mim, e- eu fiz flashcards, se você ticar lá, dá um gás, assim, fala assim, né? Eu cumpri o que a gente comprometeu. E estruturar também junto comigo, eu acho que você ter as provas, né? Fala assim, então, nosso encontro vai ser daqui 45 dias. Nesses 45 dias, vamos ver quais provas você vai fazer agora. Ah, é prova de R+, intercalar a prova de R+, com prova de acesso direto. Agora já fez a do Einstein, agora vamos fazer um pouco do HC, da Unifesp, porque as provas, cada um tem um perfil, mas elas se complementam. Se você está estudando Com para uma, você acaba certeza. estudando para todos. Então, essa organização para mim foi que é o principal da mentoria, assim. Muito bom. Então, para a gente fazer aquele fechamento que eu gosto, vamos imaginar que, ó, alguém bateu aqui na porta, essa pessoa se chama Thiago Munhoz, ele está começando a preparação hoje, tá? E ele quer te conhecer porque você acabou de ser aprovado. O que que você vai falar para você mesmo se você estivesse começando a preparação hoje? O que que você daria de dica, assim, do coração? Acho que primeiro ter calma, porque vai ser um ano difícil, vai ser um ano que vai ter que abrir mão de algumas coisas e focar bastante no estudo, mas não se abdicando de tudo, porque acho que tem que ter umas válvulas de escape. Aí, fora isso, então ter essa calma de perceber que aos poucos você vai evoluindo. Não dá pra você chegar já querendo falar assim, mas primeiro mês eu não tô tirando 85% ainda, não tem como. Você vai evoluindo aos poucos, tudo. Acho que então ter essa calma, essa paciência de não, as coisas vão evoluindo, você vai ver seu crescimento, até você tem um ano ainda para sua preparação, então, e vai ter algumas altos e baixos, então você vai ficar assim, o que que eu tô fazendo de errado, o que que eu posso melhorar? Então, ter calma e paciência que a evolução vem, eu acho que é o principal. Focar em flashcard, que eu acho que é essencial para mim, não abro mão disso, para mim foi a revisão o tempo todo, às vezes uma coisa que você acha que está esquecendo, a flashcard aparece, te relembra e fica ali na sua memória, no fundinho, quando você vai fazer a prova, você lembra do seu flashcard, como você fez, onde estava, tudo.
Então, acho que é isso. Principal, o estudo, ser constante. Essa constância acho que é muito importante. Todo dia um pouco, você vai evoluindo, não? E ter calma, saber que você vai ter altos e baixos, mas aos pouquinhos você vai evoluindo. Tem que ter essa visão que é tipo, muito difícil quando você tá no começo do ano, em janeiro, você fala assim, eu tô muito mal, eu comecei com, sei lá, 60%, e será que eu vou chegar até 75%? Vai, você vai evoluindo aos poucos até chegar. Então, acho que é mais isso, ter a paciência, a calma e não esquecer de fazer flashcard todo dia, que é o principal. Perfeito. Muito bom, doutor Tito. Né, muito Obrigado. bom. Agora não é nem mais um futuro, já é residente, posso falar, residente de radiologia do Einstein. Meus parabéns, de Muito verdade. obrigado, Matheus. Acho que foi essencial a Muito mentoria. bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez e principalmente agradecer agora você aí de casa que se ligou com a gente, tá seguindo a gente no YouTube, no Spotify, tá bom? Queria agradecer de verdade a sua presença e para fazer esse fechamento, tá bom? O Tito estará com a gente no Jantar dos Com Aprovados, tá certeza. bom? Dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, a gente vai se ver lá, tá bom? Logo naquele pré-comecinho assim, de residência vai estar lá, vai curtir um pouquinho a noite com a gente. Então, gente, um beijo pra vocês e você tem um próximo encontro marcado comigo logo mais no próximo episódio da temporada 2 do Singular Cast. Oi, gente!